Olá, irmãos. Deus abençoe a todos nós, pessoas que sempre estão conosco. Nós estamos cumprimentando a todas as pessoas, irmãos, amigos, pessoas que nos prestigiam com a sua audiência. Esta é mais uma apresentação do programa Uma Palavra à Igreja. Nós estamos iniciando, então, com o prazer de estar convosco e nós queremos imediatamente ganhar tempo e lermos a Bíblia hoje convosco. Eu quero tomar segunda carta que São Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. Alguns versículos aqui eu vou ler e a hora que eu sentir que devo parar dentro do contexto que eu quero aqui, eu vou parar. Quem quiser acompanhar pode tomar sua Bíblia, se não pode apenas ouvir. Está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Aí ele vai agora elencar as coisas que serão próprias de pessoas sem Deus. Ele vai elencar, ele diz: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E ele continua no verso 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Meus amados, então eu li apenas até o versículo 4. O cabeçalho desta escritura, e o profeta até citou frases semelhantes a essa, não iguais, não textuais, mas semelhantes. Está escrito assim: a extrema corrupção dos últimos dias. É muito própria esta escritura que eu li para nós falarmos sobre os acontecimentos atuais. Agora, os pregadores devem tomar cuidado para serem fiéis ao que o próprio mensageiro da era falou sobre estas manifestações, mas ele pode também contextualizar, porque dá um espaço para a gente fazer isso, principalmente tomando cada adjetivo desse aqui, adjetivo qualificativo, né? Então, nós gostaríamos de falar baseados também na mensagem Eventos Modernos esclarecidos pela profecia. Existem muitos eventos de hoje que eles são esclarecidos pela profecia dos profetas do passado, tal como Isaías, o próprio Jeremias. Jeremias tem uma profecia célebre, quando ele fala sobre o monte onde os pés do Senhor serão manifestados ali. Não é o nosso assunto hoje, mas é uma coisa digna de ser examinada. Então, outros profetas mais novos, vamos dizer assim, para cá, né? Os próprios do Novo Testamento, como é o caso de São Paulo. Esta profecia, porque ela está prevendo o que aconteceria com os homens e as mulheres no futuro, e hoje nós vemos em 2020, na verdade, em pleno século XXI, depois de Cristo, é claro, nós vemos isto bem vigente, bem no nosso meio, convivendo conosco. Agora, a grande pergunta é: o que nos valerá numa hora como essa para nós não carregarmos
nenhum destas más qualidades, ou destas más qualidades. O que faremos? Deus, então, deixaria a igreja exposta a tudo isso aqui, já que estas coisas operam muito mais por insuflação, por sugestão, do que propriamente por imposição. É claro que é imposto a nós, né? Mas muito mais, como diz o ditado aí fora, fazendo a cabeça. Veja bem como é que, através das 7 eras da igreja, Deus cuidou dos eleitos daqueles dias. Claro que São Paulo está falando nos últimos dias, ele não está se declarando somente a era de Laodiceia, porque na sua dose, cada era teve a sua porção para enfrentar o inimigo nisso. No último programa, nós falamos sobre o efeito do Cavaleiro Amarelo, baseado nos selos de Apocalipse. Inclusive, eu quero abrir um parágrafo aqui, abrir um parênteses, para pedir desculpa, porque eu citei várias vezes o capítulo 1 de Apocalipse, e eu queria dizer primeiro selo. Então, eu não vou falar mais nisso porque minha audiência, ela já me conhece, especialmente a minha igreja, a minha capacidade cognitiva nisso. Então, eu quero voltar. Nós falamos sobre o cavalo amarelo e o que ele causa aqui. O cavalo amarelo, ele causa a morte de todas as formas imagináveis. Todas. Ele causa morte moral, ele causa morte de caráter, ele causa morte de sentimentos, ele causa morte de todas as formas que você puder pensar. Ele causa a própria morte literal, a falência múltipla dos órgãos, a medicina gosta de falar nisso. Quando todas as funções todos os órgãos do nosso corpo, eles morrem e entram em degeneração. A morte não é só a morte súbita. A morte acompanha aquele cadáver na sua decomposição. Porque a vida, que é o sangue, é o primeiro a morrer, as veias se encrudecem, ele coagula e não há mais irrigação em parte nenhuma dos nossos órgãos vitais. Agora, nós podemos transportar isso para o espiritual de hoje. O cavalo amarelo, na mensagem Os Eventos Modernos Esclarecidos pela Profecia, e também os eventos modernos, e também esta era maligna, o irmão Branham diz, né? Ele fala sobre a morte de adorar a Satanás, a adorar o inimigo das nossas vidas, pensando que está adorando a Deus. Isto é muito grave. Isto faz com que nós tenhamos o maior cuidado em lidar com a própria mensagem do profeta, irmão Branham. E esses eventos modernos, hoje, se eu for tomar a parte natural das coisas, nós então, já disse isso, desde a primeira era, existe parte desta coisa aqui. Embora o cavaleiro amarelo, ele só se manifesta na última era. Mas, vejam bem, ele tem também um efeito, porque ele é o mesmo diabo, personificado no cavalo branco, especialmente, depois no cavalo vermelho, depois no cavalo negro e depois no cavalo amarelo. Ora, se ele é morte, a morte não passou a existir somente nesta era. Nas outras eras também sofreram praticamente o mesmo tipo de morte. Claro que há uma intensificação da morte, das suas múltiplas maneiras, N maneiras. Mas vejam bem, a interpretação teológica de que o cavalo branco de Apocalipse 6, capítulo 1, a interpretação de que é Jesus, é uma morte.
No entanto, ele ainda não se personificou no amarelo, mas ele é o mesmo Espírito. Vejam que coisa interessante, ele é o mesmo Espírito. Ao tomar aquilo como se fosse Jesus, quanta gente foi para a sepultura crendo nisso? Quanta gente? Até, pasmem, até em eras abençoadas aí, né? E muitos teólogos, embora a noiva, ela nunca se pautou por teologia. Porque a nomenclatura, a explicação do termo teologia, só aí dá para você ver que é uma inconsequência muito grande. Porque teo é Deus, logia é estudo. Então, como é que um homem, criatura, pode estudar e decifrar e descobrir o que é Deus na sua totalidade? Só quem podia explicar isso é o próprio Deus. Claro que revelando isso aos seus enviados para a igreja nas eras todas. Mas nós tivemos, eu diria que tivemos a felicidade de nascer nesta era, porque nesta era é que Deus faz o que ele não fez nas eras passadas, por isso ele teve que esconder todos na sepultura, e até alguns da nossa era. Mas vejam bem, como isso estava vendo, como é que ele tirava a sua igreja de cada era? Ele pegava e levava para a sepultura. Eles desciam com Cristo e vão levantar com Cristo, porque a voz de arcanjo é a voz do sétimo selo, que na verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo no ministério do Filho do Homem, aberto para a igreja. Mas vejam bem, mas a felicidade é esta, de viver nesta era é esta. A primeira felicidade é receber o profeta prometido, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Esse profeta, Elias, ele seria João o Batista e depois William Branham. Por quê? Porque João Batista, ele converteu o coração dos pais aos filhos. Ele falou para os santos do Velho Testamento, olha, esse é o Messias, esse é o Cordeiro de Deus. Então ele tomou aquela fé que tinha ausência do Cordeiro Redentor e mostrou para eles que ele era. Deus estava naquele homem que era parente do homem, que era semelhante ao homem ou igual fisicamente ao homem, somente ele podia morrer. Que glória isso! Que coisa tremenda! Mas faltou o profeta que converteria o coração dos pais, dos filhos aos pais. O que isso significa? Que os filhos de antigamente, que eram os apóstolos ali, que eram os crentes do Velho Testamento, hoje são os pais da igreja. Não é chamado assim até pelos próprios estudiosos, os pais da igreja. Então, estes pais, nós seríamos seus filhos na fé, em tudo, em toda a doutrina escriturística, toda. Inclusive, este profeta, Jesus falou dele em Mateus capítulo 11, versículo 12. Os discípulos perguntaram assim, Senhor, por quê? Eu vou evitar ler, eu vou citar, vocês podem ler mais tarde. Senhor, por que dizem os homens que é preciso que Elias venha primeiro? É mistério, está escrito, para usar o termo bíblico. Por que é mistério que Elias venha primeiro? Ele diz assim, Elias já veio e vocês não o receberam. Mas, porém, vos digo que Elias virá. Veja, ele falou, já veio João, porque me falha a memória a escritura, que ele próprio disse, se vocês querem saber, este é o Elias que havia de vir. João, ele falando de João, para aqueles dias. Mas o Elias futuro só poderia vir na última era da igreja, portanto, na era em que a igreja não iria para a sepultura, que a igreja noiva não iria para a sepultura como na sua totalidade,
é claro que dentro de Tessalonicenses capítulo 4, Paulo mostra que alguns ficarão e serão apenas transformados sem provar da morte. Muitos eleitos desta era estão dormindo. Nós aqui da igreja mesmo temos vários eleitos dormindo. Contudo, o esconderijo da noiva desses dias, toda a noiva total, não é cemitério. Não, não é. O esconderijo desta é uma dimensão. É uma dimensão. Apocalipse capítulo 4, o Espírito Santo diz para a igreja, sai dela, povo meu. Por quê? Se ele está falando sai dela, é porque ele não está lá mais dentro da era cronológica. Não está. Por quê? Porque o tempo dos gentios se finda quando o anjo forte coloca os pés. Todo mundo sabe disso. E a era finda-se, que é chamada as 7 eras da igreja, que também é chamado a era dos gentios, que também é chamado o tempo da graça. Vejam que coisa maravilhosa. Então, esse esconderijo é, na verdade, uma dimensão. Ele diz, sai dela, povo meu. E ele, estando fora, ele chama ela. Por quê? Porque Apocalipse diz, capítulo 3, diz que eles expulsaram-no. Eles expulsaram. Ora, se ele é o noivo e ele foi expulso, ele deixaria sua noiva, esposa lá dentro? Não. É uma meditação maravilhosa. Não. Por isso, em Apocalipse 18, ele diz, sai dela, para ir para a dimensão dele. Nós temos, o profeta William Branham mostrou diversas figuras, né, que mostram isso, diversas parábolas, como foi a parábola do filho do rancheiro lá, né, com a prima órfã. Veja que coisa maravilhosa. Ele prometeu para ela, ela ficou lá um tempo, como nós ficamos um tempo na igreja aqui, desde o início das nossas vidas, nas organizações e tal, até que o noivo chegasse e depois se afeiçoasse, fosse e depois voltasse na revelação do ministério do Filho do Homem. Por isso que é importantíssimo a pessoa crer na terceira etapa da mensagem. Claro, nós já dizemos isso aqui há mais de anos, podemos afirmar, não é? A terceira etapa, ela vai até, pelo menos até a terceira vinda. Claro que sim. Vocês são testemunha que nós dizemos isso aqui há muito tempo. Seria insano pensar que a terceira etapa seria só a revelação dos selos. A revelação dos selos é que manifesta o ministério do Filho do Homem. Tanto é que o ministério deste Elias, ele se ocupa, primeiro, como Jesus se ocupou numa etapa de cura divina para atrair as pessoas. Na segunda etapa, ele começou a falar o que a pessoa estava sentindo, o que aconteceu na pessoa, portanto, ele abriu o coração e revelou os segredos dos corações. Mas na terceira etapa de Jesus, ele começou a dizer quem ele era. Ele falou até que eles deveriam comer sua carne e seu sangue. Vejam, muitos não entenderam, não é verdade? Então, vejam bem, a terceira vinda, vamos dizer assim, ela é a mesma etapa, ela começa, veja bem, a segunda vinda começa com a manifestação, eu estou misturando aqui, ela começa, mas a terceira etapa não. A terceira etapa vai longe, e para que isto fique bem firmado, para que alguém não tome as minhas gaguejadas aqui, porque seria cruel você comparar a minha mente com o menino, né? Seria cruel. Então, vejam bem, ela é inaugurada, a segunda vinda, com a manifestação do Filho do Homem. E eu disse aqui em programa passado que Tessalonicenses, capítulo 4, especialmente do versículo 13 em diante, existe ali alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O alarido é uma mensagem que sai. Voz de arcanjo é a ressurreição. Trombeta de Deus é a chamada para as bodas do Cordeiro. Ora, se você tomar o rio Ohio em 1933, quando o profeta batizava a 10ª
sétima pessoa de um número de 400, a bola de fogo desceu do céu, o anjo desceu do céu e falou com ele que a sua mensagem prepararia a segunda vinda. Veja, ora, se quando o profeta foi explicar, foi falar sobre 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 em diante, ele disse que alarido é uma mensagem que sai. Portanto, se você voltar para a expressão do anjo no rio Ohio, você vai ter a mesma mensagem, né? Esta era a mensagem dele. Então, este alarido é que perdura. Este alarido, o efeito dele não sai com a noiva. A noiva sai para outra dimensão e essa dimensão do alarido vai, ela dentro desse contexto dela, logo acontece que a noiva é tirada, acontece a ressurreição, que é a voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? Nós que estamos nessa dimensão, nos ajuntamos com os 6 períodos passados e nós vamos ser arrebatados para as bodas do Cordeiro. Mas, vejam bem, aí acontece uma coisa tremenda que eu não tenho os parágrafos aqui, mas quem conhece a mensagem sabe disso. O profeta Irmão Brana, em várias oportunidades, ele fala que assim como o judeu entregou o evangelho, que é este alarido, vejam bem, entregou o evangelho, o judeu entregou ao gentio a mensagem da graça, o alarido, veja bem, o alarido daqueles dias, é claro. O judeu, o gentio, no final de tudo, antes da noiva ser arrebatada, ela seria entregue outra vez aos judeus. Agora, quem faz isso? Aí a pessoa pergunta, mas se a noiva vai daqui, o próprio Irmão Brana foi recolhido, quem faz isso? A Bíblia entra e o profeta também entra nisso e diz Moisés e Elias, categoricamente. Categoricamente. E estes judeus que serão alcançados, especialmente, serão os 144 mil, que serão mortos durante o período de tribulação, que é simultâneo com as bodas do Cordeiro, mas serão ressuscitados junto com Moisés e Elias e subirão. Vejam que coisa maravilhosa. Então, por que eu fiz que eu discorri nisso aqui? Para poder voltarmos para o nosso tema dos eventos modernos esclarecidos pela profecia, e no nosso caso, hoje aqui, são tanto a mensagem da hora, que é um evento especialmente da abertura dos selos para cá, portanto, de 1963, como também de lá para cá são os eventos que acontecem. A própria Primeira, Segunda Guerra Mundial, e assim por diante. A terceira, diz o profeta, que é a Batalha do Armagedon, será a Terceira Guerra Mundial. Veja bem, então, nós estamos, isso aqui este capítulo 3 da segunda carta que São Paulo escreveu a Timóteo, eles são esses acontecimentos nossos contemporâneos. Ah, mas o senhor não disse que nós saímos por outra dimensão e deixamos a era? Olha, nós saímos por uma dimensão, mas não saímos da cronologia. Nós saímos porque o tempo da graça finda, na mensagem A Brecha, que no último programa eu falei, o Cordeiro Redentor sai do trono, lá em Apocalipse 5 você vê isso, acaba-se a intercessão. Intercessão por quem? Você diz, mas alguém me diria assim, bem, e como é que os 144 mil serão salvos por Jesus? Eles reconhecerão como Elias. Porque é a mesma mensagem, vê se você entende isso, a mesma mensagem que serve para tirar a noiva através do ministério do sétimo anjo, fora hoje, servirá, essa mensagem vai prosseguir, como eu já disse várias vezes, servirá para tirar os 144 mil, que o profeta Mão Brana diz que serão os eunucos que vão servir a noiva durante o milênio. É muito... Agora, eu quero falar de algumas coisas aqui, por exemplo. Todo mundo está super assustado. Super assustado.
Um dos meninos veio aqui, pastor, o senhor soube que Belo Horizonte vai rever a questão da liberação parcial? Será que a igreja vai ser atingida? Vocês viram que coisa estressante? Nós não entendemos nada, nós, os míseros mortais, vamos dizer assim, entre aspas, nós não entendemos nada. Ninguém sabe o que é vírus, ninguém sabe o que é 19, coronavírus, e todo mundo está assim. Agora há pouco eu vi uma imagem de uma nuvem, todo mundo pensa que é chuva, vai ver gafanhotos. Estamos vivendo, olha, me mandaram o terremoto do México com 7,5 na escala Richter. Veja como o mundo está sendo assustado. Mas o que deveria assustá-los de fato, e é bom que eu diga para vocês, ainda que um eleito lá no México tenha caído um prédio em cima dele, ele não estava na dimensão, porque ele não vai para onde os outros que não estavam vai. Ele vai para esta dimensão. Ele espera e irá para no rapto. Então vejam bem, tudo isso que está acontecendo, os pastores, os pregadores têm que tomar muito cuidado para não revelar o que estava revelado. Eu não estou me dirigindo a ninguém. Não estou contestando ninguém. Mas então vou dizer, vou mudar. Eu tenho que tomar muito cuidado. Porque o que abre, na verdade, o que abre a porta, isto todo mundo pensa que é só para a era de Laodiceia, não é. Abre a porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ora, se ele fechou o período da graça, ao colocar o pé na terra e no mar, e disse, não haverá mais tempo, e o profeta Imombrana diz que quando 7 selos fossem revelados, não 6 selos. Alguns creem que o Imombrana tem que ressuscitar para vir revelar o 7º selo. Meu Deus, a revelação do 7º selo é a revelação de que o ministério do Filho do Homem repetiu-se num profeta, numa carne profeta, e refletindo-se nele, volto para as 3 etapas: cura divina, segredo dos corações e abertura da palavra, que é, de fato, a revelação dos selos. Isto é que não estar inserido nisso é que é a maior praga que existe, maior do que terremoto, maior do que ser comido por gafanhoto, seja lá o que for, melhor do que morrer queimado e outras coisas tantas. Veja, crer que Deus enviou um profeta e que nós estamos... Esse profeta foi retirado de nós no dia 24 de dezembro de 1965. Ele está descansando e ele vai levantar-se no período da era, quando as eras ressuscitarem, não é verdade? E estes mensageiros, retroativamente, o 7º anjo, o adventista, falhou a cabeça de novo, João Wesley, Martinho Lutero, Columba, estou certo? Estou certo pela ordem? Estou, meninos? Columba, Irineu, Martim e Paulo. Vejam, cada mensageiro desse levanta com o seu povo da era. Todos eles terão que estar presentes nas bodas do Cordeiro com este seu povo. Além da cortina do tempo, prova perfeitamente isto. Além da cortina do povo, além da cortina do tempo, perdão, quando o irmão Brana se manifestou ali, que ele viu a noiva desta era, ou a noiva de todas as eras, se não me falha a memória, não estou misturando aqui, ele viu, quando ele chegou, todos, inclusive a sua esposa e todos, disseram, meu precioso irmão, e começaram a abraçá-lo. Eles já estavam num corpo, por certo, ali, glorificado. Então, ele disse, veja, não havia mais os sentimentos. Aqui na terra, uma mulher não pode abraçar um homem sem que ele tenha sensações, ou ela também, mas lá havia só o amor divino. Ele até falou uma coisa que nos sacudiu. Ele disse, ninguém entrará aqui ou virá para cá sem o amor divino, amor perfeito.
Então, as coisas, os eventos modernos, o maior de todos os eventos, na verdade, foi o que os selos abriram. A questão dos cavaleiros. Nós pensávamos, eu já estive no seminário, embora eu não seja um teólogo, não completei o curso, porque eu fui tomado por uma parte, um retalho da mensagem, e que falava sobre o batismo e também sobre a mensagem véu adentro. Então, eu fui considerado inconveniente para os outros alunos no seminário. Mas vejam, vamos fechar aqui o parênteses. Veja, esta mensagem é o maior evento desde 1900, desde que o profeta começou a pregar, que o alarido começou a ser aberto. Se você quiser ser mais preciso, você pode tomar de 1933 para cá, porque foi em 33 que a promessa veio, que a mensagem seria o alarido, e o Mombrana confirmaria. Ele disse, é uma mensagem que sai. Portanto, não podia ser outra, porque a voz disse, tua mensagem preparará a segunda vinda do Senhor. Este evento de rejeitar esta mensagem e o seu curso, só que tem uma coisa, você não pode tomar a noiva desta era e desligá-la de outra era e atravessar com ela além do arrebatamento, com ela e com o profeta. Porque que coisa é essa? O Mombrana é o único mensageiro que deixa a noiva lá nas bodas e vem para ajudar Moisés e Elias, vem para poder pregar aos pagãos. Não, ele tem responsabilidade conosco, ele foi arrebatado conosco. Ele foi o culpado de eu crer na mensagem, é claro que pelo Espírito Santo, mas foi sua mensagem. Ele é recolhido lá na cortina do templo. Meu precioso irmãos, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Né? E ele perguntou, escuta, meu povo entrou? Entrou, ele disse, perdão, ele disse, o povo de Paulo entrou aqui? Eles disseram assim, entrou. Ele disse, graças a Deus, porque eu preguei a mesma mensagem de Paulo, então o meu povo também entra. Aí toda aquela noiva da era disse assim, nisto nós estamos descansados. Por quê? Porque este Elias de Malaquias, capítulo 4, versos 6, especialmente, era este Elias para a noiva destes dias. Esse Elias não tem nada a ver com o judeu. Quem tem a ver com o judeu é Moisés e Elias, é Bíblia, 3 oliveiras, é Bíblia, tão claro. Eu não tenho coragem, não é verdade, de tomar isso, tirar o profeta, laçar o profeta lá nas bodas e levá-lo para a cena lá em Jerusalém, dos 2 profetas. Vejam que coisa. Então, de todos esses eventos, mas eu vi uma coisa essa semana, me chamou muito a atenção. Eles estão, no mundo inteiro, meninos, eles estão, uma ideologia aí, globalista, eles estão destruindo estátuas de figuras eminentes, figuras de vultos que tiveram muitas marcas no passado, aí parece que eles quiseram mexer ou vão mexer até em Roosevelt, e assim por diante. Mas falaram na Cristo Redentor aqui, falaram no Cristo Redentor, que, sem sombra de dúvida, é o cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Então, houve um temor tremendo. Sabe qual a lição que eu tirei disso? Eu disse assim, eu, como cristão verdadeiro, eu jamais iria lá participar da destruição da imagem, mesmo porque seria uma afronta à fé de quem quer que seja. Mas eu digo o contrário, mas eu digo o seguinte, qual é a relevância da estátua do Cristo? O Cristo com os braços abertos, já que até os ímpios chamam o Rio de Janeiro de a Babilônia do Brasil. Quem foi? Vejam bem, quem foi que disse que aquilo é Cristo?
Veja, é um evento moderno. Ele está sendo explicitado hoje através desse movimento de destruir estátuas, é que nós voltamos. Mas os braços abertos do Cristo, eu sei que muita gente não vai gostar disso, mas os braços abertos teriam o simbolismo de estar protegendo o Rio de Janeiro. Vocês acham o Rio de Janeiro, que sem sombra de dúvidas, é a grande meretriz do Brasil, que não se ofendam comigo os cariocas, os fluminenses. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um evento moderno espiritual, esclarecidos pela profecia. Veja as praias do Rio de Janeiro, veja as mulheres com 2 pecinhas se expondo da maneira mais impensável que pode. Está sendo tudo modernizado. O que é isso? Vamos voltar para esse indivíduo, cavalo amarelo, que não atinge a dimensão que a noiva está. Como não atinge? No entendimento. Aqui estou eu falando. Vocês creem nisso, meninos? No entendimento. Isso não nos atinge mais. Pode ser até que um traficante, eu não quero profetizar aqui, me mate. Lá no Rio de Janeiro, se algum dia eu for lá. Eu já fui várias vezes, mas não tenho planos de ir de novo. Pode ser até que eu sofra a ação de um traficante lá no Rio de Janeiro e morra. Mas esta morte que ele vai me causar não vai me fazer perder o evento moderno, o maior evento moderno que cumpre-se nessa Escritura. Não vai me fazer adorar e nem ficar choroso, a não ser como a minha parte, vamos dizer assim, minha partícula de brasilidade. Eu acharia ruim, claro, mas não nesse sentido, porque eu sei quais são os ataques, os múltiplos maneiras de Satanás nos atacar. Eu gritei no púlpito, vocês são testemunha há alguns dias. Eu disse, Deus está morrendo. Claro que está morrendo. Dê uma olhada nas igrejas e veja o que o cavalo amarelo fez. Veja, eu assisti, meus amados, uma entrevista a um pastor também lá do Rio de Janeiro. Ele tem um escritório que parece aquelas cenas de filmes da Transilvânia, se não me falha a memória, lá para a Hungria fora, Bulgária por ali, da Transilvânia. Ele se veste como uma coisa mística, assim, barbudo, cabeludo, uma coisa, umas rouponas esquisitas. Ele desconstrói, ele presta um desserviço ao Evangelho, ao ímpio, falando mal do Evangelho, como se ele fosse o maior profeta do mundo. Eu não quero atingir o moço lá na sua moral, porque eu não sei, mas na sua visão, meu Deus, o que significa isso? Eu não creio, sinceramente, eu não creio na harmonia dos poderes evangélicos, como o STF ali, com o Executivo e com o Judiciário e com o Legislativo. Eu não creio em harmonia ali. A harmonia, ela dá todo o espaço para a corrupção, para o conluio. Para isso é que serve a harmonia. Os crentes não têm harmonia, eles têm comunhão. Por quê? Porque eles são independentes. Eles podem fumar. Eu posso levantar daqui, ir ali na mercearia e tomar um gole de cachaça. Agora, eu não quero ir, eu sou independente. Eu tenho arbítrio, livre-arbítrio, que eu entendo livre-arbítrio de 2 formas. Eu entendo que arbítrio é escolher as coisas de Deus e rejeitar o mundo. Mas eu entendo também que é rejeitar o mundo, em primeiro lugar. Né? Você, como cristão, você rejeita o mundo. Você tem o direito de rejeitar o mundo. Mas veja, você precisa ter uma luz maior. E parece uma coisa inconsequente crer num profeta desta era. Mas você não pode crer que Deus enviou o ministério de Elias pela 4ª vez sem associar o seu ministério com Apocalipse 10, 7. Apocalipse 10, versículo 1, o anjo forte, que é o anjo que traz o livro aberto, que sai lá de Apocalipse capítulo 5, que o livro estava fechado,
e que João chegou a chorar por ver que o livro estava fechado, não tinha ninguém digno, mas eis que aparece o cordeiro, o leão vencedor, mas aparece o cordeiro ensanguentado. Este cordeiro era o único, e é o próprio Cristo, que podia aparecer em Apocalipse capítulo 10 com o livro aberto e passar para o sétimo anjo, que você vai ver lá, versículo 7. Veja bem, mas antes no verso 6, ele diz assim, em outras palavras, isso está como no programa passado, parágrafos 55 e 56 da mensagem à brecha. O profeta diz, estes selos, esta revelação, este livro aberto é mostrado para a igreja de hoje, não sem antes acabar o período da graça, que é o período das organizações religiosas e das denominações. Veja. Então, veja aqui. Veja, indignação por causa do ídolo. E a indignação por causa da quebra horrorosa dos princípios cristãos. Isso é uma profecia. Eu, inclusive, sem ofender ninguém, eu quero dizer uma coisa. Eu fico olhando assim, ó. Eu fico olhando e pensando, meu Deus, esse homem está no outro mundo. Pastores defendendo um mundo melhor. Pastores que oram por um mundo melhor. Um Brasil por um mundo melhor. Gente, eu não quero dizer que economicamente o Brasil não vá se recuperar. Ele se recuperará se houver tempo. Mas o mundo melhor não será promovido por nenhuma ideologia política, nenhuma filosofia, nenhuma mensagem, somente pelo alarido, somente pela mensagem da hora, que é o próprio Cristo se encarnando, casando com a sua igreja aqui, com a senhorita Jesus. O mundo não melhorará no sentido de obediência a Deus, não porque Jesus diz, porventura, quando vier o Filho do Homem, e o Filho do Homem se manifesta em Apocalipse, em Lucas 17, do versículo 26 em diante, ali especialmente, que o mesmo ministério do Senhor Jesus Cristo se manifesta em um profeta, este profeta levanta mais de 5 mortos, este profeta cura, cansa, a pessoa vomitava na hora, este profeta, ele punha a mão numa perna encolhida, ela estralava e espichava. Este profeta, veio uma garota que foi acometida de paralisia infantil, os pés delas, a sola do pé dela era para cima, e ela teve tanta fé que ela levou uma caixinha de sapatos debaixo do braço. Aí ele perguntou para ela, filha, o que é que você tem? Ela falou, meus sapatos, porque ontem eu ouvi falar que se ore e as coisas acontecem, mais ou menos assim. Ele disse, vejam, essa menina tem grande fé, toma, Deus te dá a cura. As pessoas presentes escutaram os ossos estalarem e a menina saiu calçada. Que coisa maravilhosa. Essa manifestação só era em Cristo. Claro que carismaticamente muitos homens tiveram um dom, mas eles ficaram paralisados nos dons. O próprio homem que não tinha muitos dons, mas era um pregador, a Ló em Sodoma, esse mundo sodomita, foi Billy Graham, foi um grande homem de Deus, mas ele ficou parado nisso, o evangelho à igreja moderna. Ele não tinha o ofício, ele não houvera sido prometido na Bíblia para isso. Todos respeitam, e eu também, como um dos maiores evangelistas que já houve. Mas estes eventos de hoje, não se assustem, Igreja de Belo Horizonte e daqueles que são nossos aqui, das cidades múltiplas aqui, beirando. Não fique incomodado, não fique apavorado com o vírus. Olha aqui, deixa eu dizer a coisa para vocês. Eu li uma reportagem que essa Zika, não é? É Zika? Matou mais pessoas do que não sei quanto tempo aí do coronavírus. Isso é uma manifestação do cavalo amarelo, meus queridos.
Ele tira o foco de uma doença, bota na outra e aquilo mata mais. Quanto? E o coração, e os acidentes, e assim por diante. Esses são eventos. O profeta viu carros como vagalumes trançando, e hoje eram rapidíssimos na visão do profeta. Se não me falha a memória, Oséias. Ele viu, hoje nós temos carros que andam a 200, carro particular, que andam 240, como é o caso, eu vi há poucos dias nos Estados Unidos. Não é verdade? Vejam bem, então isso está se cumprindo hoje. Agora, estou caminhando para o fim. Vejam, qual é a nossa ocupação? Ficar com a mensagem do mensageiro. Estes livros estão aqui transcritos para os livros, não é? Imprimidos nos livros, melhor dizendo, está a revelação dos 7 selos e está mostrado o significado da voz dos 7 trovões. Que está dentro, repito, do alarido. O que nos falta? Numa manhã dessas, a voz de arcanjo acontecer. O que seria a voz de arcanjo? Deus está nesse povo de tal maneira, de uma porção tão grande, esse povo, tendo atingido a estatura do varão perfeito, embora isto se aplique, tem sido aplicado muito mais em termos individuais, mas é indivíduo com indivíduo formando a pirâmide da estatura, para que a pedra de coroa, que não é nada mais, nada menos do que esta mensagem, que a acoplação do Espírito Santo na forma plena no corpo místico, e nós sermos tirados daqui, e chamarmos os que estão mortos, com essa voz minha. O Pedro tem a voz menos grave, o João Pedro tem a voz do outro timbre, o Paulo Henrique outro, o irmão outro. Não é esta voz audível, fonética aqui, é a voz. Perguntaram para o irmão Brana, qual é a voz que vai recitar a noiva? Ele disse, a mesma voz que tirou Lázaro. Esse Cristo agora, esse Filho do homem revelado, nessa noiva, na dimensão, está crescendo na palavra, até que chegue o momento. Quando nós diremos, diz o profeta, pouca gente entra nisso, eu não sou muito expert nisso, até que nós diremos a um irmão, assim, por exemplo, sem perna, toma sua perna. Será normal entre nós. Ressurreição de mortos. Se ressuscitar um povo, uma pessoa hoje aqui, Pedro, é bem provável que muitos da igreja correrão com medo do morto vivo. Mas a noiva chegará a um ponto que ressurreição para ela é uma coisa, não sei classificar bem, não é natural e nem normal. É uma coisa habitual. É uma coisa habitual. Não vai provocar mais, porque a sua fé é tão alta e ela acompanhou os eventos modernos da revelação da palavra de tal forma que abriu o seu entendimento. A palavra foi aberta para ela. Quando a palavra abre, ela convida a igreja a entrar. Alguém postou uma frase minha aqui. A abertura dos selos, na verdade, para esta era, são as portas da eternidade se abrindo para entrar e adentrar e prosseguir. Que coisa mais! Agora, só para terminar, se você olhar ao seu redor, se nós olharmos ao nosso redor, nós veremos nas pessoas todas estas coisas aqui, todas estas qualificações aqui, ruins. Todos. Eu poderia falar de cada coisa, não vou fazer isso, nosso tempo não permite. Mas, por exemplo, amantes de si mesmo. Você quer ver uma manifestação dessa, Pedro? As pessoas perderam o sentimento. Hoje mesmo eu estava falando com a minha esposa sobre empatia. As pessoas estão insensíveis. Elas não se solidarizam mais. Não é verdade?
E eu quero voltar, só para não ficar incompleto, que eu disse que eu não creio em harmonia, e eu creio em independência. Eu creio em pastores independentes e autônomos. Eu não creio em harmonia entre pastores. Não. Pastores harmônicos fazem lobby. Políticos harmônicos, partidos, é uma forma de harmonizar um grupo de pessoas que podem falar para o outro sobre roubo e corrupção, que não será denunciado. No Evangelho é do mesmo jeito. Eu não creio em harmonia entre pastores. Há choque entre pastores, sim, senhor. Olha, você quer saber de uma coisa? E opinião também. Eu não entendo como é que tem opinião diversa dentro da abertura. Então vamos fazer uma viagem até o capítulo 16 de Mateus. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguns dos discípulos. Elias. O outro. Um dos profetas. O outro. Isso. E vocês? Né? Todos ficaram calados e não tinham a revelação de quem era ele. Vocês acham que eles não estavam pendentes a crer que ele era um Elias, quem sabe, algo assim? Foi preciso do próprio Deus vir a Pedro, que era uma espécie de porta-voz da igreja naqueles dias, até que Paulo viesse, né? E disse, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é o Filho de Deus morto, não. Não é como é que chama lá? Cristo Redentor, não. É Jesus, ressuscitado. Aquele que me tirou um dia do mundo, do lamaçal do mundo. Aquele que passou com sua carruagem e eu saltei dele. E me fez, quando eu ouvi falar ainda em 1971, e eu ouvi falar sobre as 7 eras da igreja, eu ouvi falar sobre o profeta. Eu criei instantaneamente. Sabe por quê? Porque eu estava no seminário e, sem querer ser um rebelde, eu era. Por quê? Porque eu estava já contra determinadas coisas que não combinavam com a palavra. Me recordo de certa vez, teve um evento lá, eu falei, não, eu não vou, não, eu vou ficar lendo a Bíblia. E me lembro que foi no Evangelho de Marcos. E fiquei lendo a Bíblia sozinho, todo mundo saiu para um recreio, para uma coisa lá, e eu fiquei lendo a Bíblia. Em dado momento, Pedro, eu senti como se eu tivesse saído de mim e entrei naqueles personagens escriturísticos. Nunca mais esqueci dessa experiência. Era o chamado de Deus. E nesse chamado, eu estou até hoje. E por causa deste chamado, eu recebi a abertura da palavra. Eu recebi o alarido no seu apogeu, vamos dizer assim, na sua totalidade, na sua integralidade. Porque ao receber o profeta, como que você recebe o profeta sem receber sua mensagem? Não tem jeito. E como você recebe sua mensagem sem desprezar o ministério, o ofício de profeta? E que ele demonstrou tão bem que nós temos todas as mensagens. Inclusive, eu vou usar um pouquinho de evangelismo aqui nesse programa. Se você está ouvindo esse programa pela primeira vez e Deus tocou o seu coração, venha nos visitar. Venha aqui no nosso escritório, nós temos ministros aqui que podem te ajudar, para te ajudar a ter esta visão, tirar as cataratas espirituais dos seus olhos. Deus abençoe a todas as pessoas. Eu estou muito feliz de estar tendo saúde para poder fazer esse programa. Nós temos outro programa, inclusive ele está sendo, nesse momento, simultaneamente, sendo gravado, em outro lugar, com o pastor Vanderlei Vilaça e o irmão Adelso hoje. Chama-se, ajudem, Assim Está Escrito. É verdade? Então nós temos congregações em Birité, né? Temos congregações em Morro Alto e alguns outros lugares. Mas eu quero me dirigir somente às pessoas que ainda não são podem ser denominacionais, podem ter a sua experiência com Deus, mas vem aqui saber que profeta é esse, que mensagem é esta, que selos são estes, que momento é este, que antagonização é esta, né? Nós temos um programa de evangelismo, Chaves do Evangelismo. Ah, sim. Muito obrigado, Pedro. O Pedro acaba de me esclarecer aqui que nós temos um programa só de evangelismo.
pelo pastor Vanderlei Vilar. Chama-se Chaves do Evangelho. Segunda-feira às 20 horas. Que título sugestivo, hein, Pedro? Muito sugestivo. As chaves do Evangelho. Sabe quem tem a chave? É ele. Né? Ele é que tem a chave da porta. Pois bem, nós estamos nos despedindo. Antes eu quero falar para vocês, nos ajudar aqui para que o programa seja cada vez mais reconhecido pela plataforma do YouTube, vocês darem o like e se inscreverem, né, Pedro? Se inscreverem e apertar ali o sininho, vai aparecer todas, nenhuma e parcial, sei lá. Você aperta em todas, porque aí o YouTube manda para o seu computador ali, não é isso? O programa que eles põem para rodar outra vez. Será muito bom para nós e para vocês, porque ajudarão o programa a crescer e nós vos visitaremos dentro da sua casa, quem sabe, no recôndito aí do seu lar. A minha visita, que eu até falho no início em não pedir licença para entrar. Mas como é espontâneo, né, ver quem quer, é claro que nós estamos felizes. Abençoe a cada um e que Deus te guarde, que o anjo do Senhor que tem te guardado, continue te guardando, desde que nós não o espantemos com algum comportamento errado, né? O anjo permanece dentro de um carro, Pedro, até que a pessoa não esteja extrapolando a velocidade, né? Ele permanece ali, mas se passar, ele sai, pode até não morrer, mas não vai ter o privilégio. O anjo não vai sofrer acidente junto, ainda que ele não morra, né? Mas ele é obediente à palavra. Deus abençoe a cada um e esse programa será apresentado todas as quartas-feiras, se Deus quiser, às 20 horas. Paz do Senhor para todos e um abraço pastoral, em nome de Jesus. Amém.